Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gildete Soares Fonseca. Trabalharemos a disciplina Metodologia de Pesquisa. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Para que tenhamos bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam sobre a temática. Vamos começar? A disciplina Metodologia de Pesquisa tem por objetivo geral compreender a pesquisa científica no contexto das diversas tecnologias, assim como elencar a possibilidade de utilização na prática pedagógica e no seu cotidiano. Sabemos que ter conhecimento é uma busca eterna do ser humano. Assim, no processo evolutivo, o homem ousou questionar suas verdades e filosofou. Ousou experimentar e descobrir o conhecimento empírico através de regras e assim fez a ciência, implementando tecnologias. Tudo isso ocorreu devido à curiosidade, através da pesquisa, experiências, experimentações. Saímos então da condição barbárie à compreensão de fatos e fenômenos do planeta Terra. Portanto, devemos manter o espírito de investigar, pesquisar, produzir métodos, técnicas, enfim, conhecimento para não sermos apenas seres dominados pela minoria, ou seja, meros consumidores. Nesse contexto, é importante diferenciar dado, informação e conhecimento. No cotidiano, ouvimos muitas pessoas comentar que estamos na era do conhecimento, ou ainda que nunca vimos tamanha rapidez na circulação do conhecimento. Todavia, devemos ter muito cuidado. O que temos com o avanço das tecnologias é um aumento significativo do acesso a dados, informações sobre diversos temas que circulam nos mais variados sistemas de comunicação, redes sociais, canais de televisão, jornais impressos, rádio, entre outros. No entanto, devemos lembrar que um dado isolado não tem importância. Se for contextualizado com outros, podem obter informações sobre determinado tema. Por outro lado, a produção do conhecimento consiste na análise de informações, um processo complexo e demorado. Para tanto, é necessário coleta de dados, leitura, registros, em alguns casos até experimentos. Enfim, muita pesquisa científica. O ato de pesquisar significa ir além da mera aparência, situar a importância dos desafios e incertezas do nosso tempo. Nesse sentido, a pesquisa vivenciada no processo pedagógico converte-se em um instrumento que conduz o estudante a um diálogo criativo, com dúvidas e interrogações, condição necessária para a formação cidadã. Logo, pesquisar é lançar-se no desconhecido significado, apostar na busca do novo. Toda pesquisa surge a partir de questionamentos. Para o filósofo Cortella, 2008, informação é esquecível e cumulativa. Já o conhecimento é inesquecível e seletivo. A informação é a base para o conhecimento. Assim podemos refletir que, ao acessar inúmeras informações que nem sempre estamos tendo acesso ao conhecimento, até pelo fato que nem tudo que lemos é verdade. Nessa perspectiva, podemos pontuar que, na escala global, poucos indivíduos têm acesso ao conhecimento e menos ainda fazem parte da produção do conhecimento. A frase "só sei que nada sei", atribuída ao filósofo Sócrates, significa que tudo o que sabemos é uma gota de água no oceano. Portanto, por maior que seja a sabedoria de um ser humano, existe muito a ser descoberto. Platão foi outro filósofo que nos leva a refletir o quanto temos que aprimorar o saber. No mito da caverna de Platão, o filósofo deixa evidente o quanto o ser humano deve abandonar a escuridão, a ignorância e procurar a luz, ou seja, o saber, o conhecimento.
A pesquisa é a base para atingir o conhecimento, pois, através dela, o homem descobre, inventa, reinventa. O conhecimento do senso comum evoluiu e fez surgir as ciências. Para Leite, 2008, página 40, não pode haver ciência sem pesquisa e não pode haver pesquisa sem ciência. Toda pesquisa surge a partir de questionamentos. O avanço do conhecimento promoveu o desenvolvimento da sociedade. Várias indagações encontraram respostas na ciência. Assim, devemos sempre entender que o conhecimento filosófico, científico, religioso e até mesmo senso comum pode produzir pesquisas, métodos de investigação e resultados que gerem benefícios à sociedade, como também malefícios. Para você compreender mais e de forma prazerosa a evolução da pesquisa, leia o livro O Mundo de Sofia, da autoria de Joseph Gardner. A pesquisa científica diz respeito à capacidade de produzir conhecimento adequado à compreensão de determinada realidade, fato, fenômeno ou relação social. É o resultado de um processo investigativo, cujo principal objetivo é resolver problemas e esclarecer dúvidas, mediante a utilização de procedimentos científicos. A investigação se caracteriza com a composição do ato de estudar, observar, analisar, experimentar os fenômenos, deixar de lado na concepção estruturada a partir de visões superficiais, imediatas e subjetivas. No Entender de Fonseca, 2002, página 11, o conhecimento científico é produzido pela investigação científica, através de seus métodos, resultante do aprimoramento do senso comum. O conhecimento científico tem sua origem nos seus procedimentos de verificação, baseados na metodologia científica. É um conhecimento objetivo, metódico, passível de demonstração e comprovação. O método científico permite a elaboração conceitual da realidade que se deseja, verdadeira e impessoal, passível de ser submetida a testes de falsibilidade. Contudo, o conhecimento científico apresenta um caráter provisório, uma vez que pode ser continuamente testado, enriquecido e reformulado. Para que tal possa acontecer, deve-se ter domínio público. Em relação às modalidades de pesquisa científica, podemos apontar várias. Contudo, nenhum tipo de pesquisa é autossuficiente, pois, conforme o Demo 2000, página 22, na prática mesclamos todos, acentuando mais este ou aquele tipo de pesquisa. Quanto à abordagem, a pesquisa se divide em pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Goldenberg, 1997, página 34, aponta: pesquisa qualitativa não se preocupa com a representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização. Os pesquisadores que apontam a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm suas especificidades, o que propõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa. Conforme Fonseca, 2002, página 20, diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituísse um retrato real de uma população, alvo de pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade, influenciada pelo positivismo.
considera que a realidade só pode ser compreendida com base nas análises de dados brutos, recolhidos com auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre as variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. Em relação à natureza da pesquisa, nós temos a pesquisa básica e aplicada. De acordo com Silveira e Córdova, 2009, página 34 e 35, a pesquisa básica objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. A pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimento para aplicação prática, dirigindo-se a soluções de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. Quanto aos objetivos, nós temos a pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. A pesquisa exploratória, de acordo com Gil 2007, tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explicativo ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve, primeiramente, um levantamento bibliográfico, segundo, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e, terceiro, análises de exemplos que estimulem a compreensão. Em geral, são pesquisas bibliográficas e estudos de caso. Já a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que ele deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. Podem ser exemplos de pesquisas descritivas, estudos de caso e análise documental. Para Trivinos, 1987, página 112, os estudos descritivos podem ser criticados porque podem existir uma descrição exata de fenômenos e de fatos. Esses fogem da possibilidade de verificação através da observação. Ainda para o autor, às vezes não existe por parte do investigador um exame crítico das informações e os resultados podem ser equivocados. E as técnicas de coleta de dados, com questionamentos, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas qualificáveis, gerando imprecisão. Já a pesquisa explicativa preocupa em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Portanto, explica o porquê através dos resultados oferecidos. Gil, 2007, página 43, pontua. Uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam no fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado. Quanto aos procedimentos, temos pesquisa experimental, bibliográfica, documental, de campo, ex post facto, de levantamento, intervenção, consúlio, estudo de casos, participante, ação, etnográfica, etnometodológica. Pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios inscritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de colher informações ou conhecimentos previstos sobre o problema e a respeito do qual se procura a resposta, conforme Fonseca, 2002, página 32. Já a pesquisa documental, Fonseca pontua, em 2002, página 32, que a pesquisa trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil, por vezes, distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado,
constituído basicamente por livros e artigos científicos, localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, entre outros. A pesquisa de campo para Marcon e Lakatos, 2003, página 184, é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na observação de fatos e fenômenos, tal como ocorrem espontaneamente na coleta de dados e eles referentes no registro de variáveis que se pressupõem relevantes para analisá-los. A pesquisa de campo propriamente dita não deve ser confundida com a simples coleta de dados. Este último corresponde à segunda fase de qualquer pesquisa. É algo mais que isso, pois exige contar com controles adequados e com objetivos pré-estabelecidos que discriminam suficientemente o que deve ser coletado. As fases da pesquisa de campo requerem, em primeiro lugar, a realização de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. Ela servirá como primeiro passo para se saber em que estado se encontra atualmente o problema, que trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as opiniões reinantes sobre o assunto. Como segundo passo, permitirá que estabeleça um modelo teórico inicial de referência, da mesma forma que auxiliará na determinação das variáveis e elaboração de um plano geral de pesquisa. Em segundo lugar, deve, com a natureza da pesquisa, determinar as técnicas que serão empregadas na coleta dos dados e na determinação da amostra, que deverá ser representativa e suficiente para apoiar as conclusões. Por último, na pesquisa de campo, antes que se realize a coleta de dados, é preciso estabelecer tanto as técnicas de registro desses dados, como as técnicas que serão utilizadas em análise posterior. De outro lado, se a pesquisa de campo envolve um experimento, após a pesquisa bibliográfica, deve-se, primeiro, selecionar e enunciar um problema, levantando consideração a metodologia apropriada. Segundo, apresentar os objetivos da pesquisa, sem perder de vista as metas práticas. Terceiro, estabelecer a amostra correlacionada com a área de pesquisa e o universo de seus componentes. Quarto, estabelecer os grupos experimentais e de controle. Quinto, introduzir os estímulos. Sexto, controlar e medir os efeitos. Já a pesquisa experimental para Fonseca 2002, página 38, seleciona grupos de assuntos coincidentes, submete-os a tratamentos diferentes, verificando as variáveis estranhas e checando se as diferenças observadas nas respostas estão estaticamente significantes. Os efeitos observados são relacionados com as variáveis nos estímulos, pois o propósito da pesquisa experimental é aprender as relações de causa e efeito ao eliminar explicações conflitantes das descobertas realizadas. No entender de Fonseca 2002, existem duas modalidades de pesquisa experimental. As pesquisas mais comuns são experimentos apenas com dois grupos homogêneos, denominado experimental e de controle, aplicado um estímulo de grupo experimental. No final, compara-se os dois grupos para avaliar as alterações. E as pesquisas experimentais antes e depois com um único grupo, definindo previamente em função de suas características e geralmente reduzindo. Bom, com relação à pesquisação, é um tipo de investigação social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma
resolução de problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos, de modo cooperativo ou participativo. No Entender de Fonseca 2002, página 34 e 35, a pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador na situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa recorre a uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as realidades observadas a partir de sua compreensão, conhecimento e compromisso para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa. O objeto da pesquisação é uma situação social situada em conjunto e não um conjunto de variáveis isoladas que se poderiam analisar independentemente do resto. Os dados recolhidos no decurso do trabalho não têm valor significativo em si, interessando enquanto elementos de um processo de mudança social. O investigador abandona o papel de observador em preceitos de uma atitude participativa e de uma relação sujeito a sujeito com os outros parceiros. O pesquisador, quando participa na ação, traz consigo uma série de conhecimentos que serão o substrato para a realização de uma análise reflexiva sobre a realidade e os elementos que a integram. A reflexão sobre a prática implica em modificações no conhecimento do pesquisador. Para Gil, 2007, página 55, a pesquisação tem sido alvo de controvérsias devido ao envolvimento ativo do pesquisador e a ação por parte de pessoas ou grupos envolvidos no problema. Apesar das críticas, essa modalidade de pesquisa tem sido usada por pesquisadores identificados pelas ideologias reformistas e participativas. Bom, agora vamos falar da pesquisa-intervenção. Conforme Robson, 1995, entende as intervenções como pesquisas no mundo real, ou seja, pesquisas sobre e com pessoas fora do ambiente protegido de um laboratório, característica que a distingue dos procedimentos clássicos orientados por paradigmas da ciência experimental. A pesquisa de intervenção surge a partir de um problema, uma demanda da sociedade ou de um determinado grupo de pessoas. Assim, as pesquisas se efetivam quando geram benefícios. Por exemplo, uma pesquisa-intervenção no ambiente escolar que promova melhorias no ensino-aprendizagem. Neste contexto, podemos pontuar que a pesquisa-intervenção tem que gerar um produto final. Bom, com relação à pesquisa ex post facto, tem por objetivo investigar possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente. A principal característica desse tipo de pesquisa é o fato de os dados serem coletados através de ocorrência dos eventos. Esse tipo de pesquisa é utilizado quando há impossibilidade de aplicação da pesquisa experimental, pelo fato de que nem sempre se é possível manipular as variáveis necessárias para o estudo da causa e do seu efeito. Fonseca, 2002, página 32, aponta dessa forma. Vamos a um exemplo. Desenvolver uma pesquisa sobre evasão escolar. Quais são as causas? Uma pesquisa de levantamento também é uma pesquisa utilizada em estudos exploratórios e descritivos. O levantamento pode ser de dois tipos: levantamento por amostra ou levantamento de uma população. Exemplo, o censo demográfico realizado pelo IBGE. Ele é um exemplo de pesquisa de levantamento. A pesquisa com survey ou pesquisa por pesquisa é a pesquisa que busca informações diretamente num grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter. Trata-se de um procedimento útil, especialmente em pesquisas exploratórias e descritivas, conforme Santos, 1999.
Esse tipo de pesquisa pode ser referida como sendo a obtenção de dados ou informações sobre as características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicando como representantes de uma população-alvo, utilizando um questionário como instrumento de pesquisa. Assim aponta Fonseca, 2002, página 33. Nesse tipo de pesquisa, o respondente não é identificável, portanto, o sigilo é mantido. São exemplos desse tipo de estudo as pesquisas de opiniões sobre determinado atributo, a realização de um mapeamento geológico, botânico de uma área. Bom, com relação ao estudo de caso, pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o que e como, o porquê de uma determinada situação, que se supõe ser única em alguns aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente do objeto de estudo do ponto de vista do investigador. Assim pontua Fonseca, 2002, página 33. Bom, com relação à pesquisa participante, esse tipo de pesquisa caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas. Exemplos de aplicação de pesquisas participantes são os estabelecimentos de programas públicos ou plataformas políticas e a determinação de ações básicas de grupos de trabalho. Em relação à pesquisa etnográfica, pode ser entendida como o estudo de um grupo ou povo. As características específicas da pesquisa etnográfica são o uso da observação participante, da entrevista intensiva e da análise de documentos, a interação entre pesquisador e objeto pesquisado, a flexibilidade para modificar os rumos da pesquisa e ênfase no processo, e não nos resultados finais. A revisão dos sujeitos pesquisados sobre suas experiências, a não intervenção do pesquisador sobre o ambiente pesquisado, a variação do período, que pode ser de semanas, de meses e até anos, a coleta dos dados descritivos, transcritos, literalmente para a utilização no relatório final. Exemplo deste tipo de pesquisa são as pesquisas realizadas sobre os processos educativos, que analisam as relações entre escola, professor, aluno, sociedade, com o intuito de conhecer profundamente os diferentes problemas que sua interação desperta. Já a pesquisa etnometodológica baseia-se em uma multiplicidade de instrumentos, entre os quais podemos citar a observação direta, a observação participante, entrevistas, estudos de relatórios e documentos administrativos, gravados em vídeos e áudio. Toda pesquisa científica compreende princípios ou fases que podem ser concomitantemente ou em períodos distintos. Quando identificamos o problema, estabelecemos em que tema ele se encaixa, ou podemos escolher um tema e dentro dele definir quais as indagações que motivam a pesquisa. Escolher um tema significa levar em consideração fatores internos e externos. Os fatores internos consistem em selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as aptidões e as tendências de quem se propõe elaborar um trabalho científico. Segundo, optar por um assunto compatível com as qualificações pessoais, em termos de sua formação universitária e pós-graduada. Terceiro, encontrar um objeto que mereça ser investigado cientificamente e tenha condição de ser reformulado e delimitado em função da pesquisa.
Já os fatores externos requerem, primeiro, a disponibilidade do tempo para realizar a pesquisa completa e aprofundada. Segundo, a existência de obras pertinentes ao assunto em número suficiente para o estudo global do tema. Terceiro, a possibilidade de consultar especialistas da área para uma orientação, tanto na escolha quanto na análise e interpretação da documentação específica. Após a escolha do assunto, o passo seguinte é a delimitação. Devemos evitar objetos ou áreas de pesquisas de grande dimensão. Por exemplo, se a pesquisa tem como tema uso de tecnologias em sala de aula, devemos definir qual tecnologia você, pesquisador, quer verificar a contribuição para o processo de ensino-aprendizagem. Definir qual escola vai fazer a pesquisa, quais turmas. Evitar realizar pesquisas com estudantes de anos escolares com maturidade completamente diferente. Por exemplo, estudantes do 2º ano e 9º ano do ensino fundamental. Uma vez que esses estudantes, nós já sabemos, o resultado vai dar completamente diferente, pois a possibilidade para comparação é mínima, eles têm maturidade diferente. Também é essencial definir o universo da pesquisa, pois se definiu que irá realizar uma pesquisa com estudantes do 9º ano, numa escola que tem 100 alunos matriculados, jamais deverá realizar a pesquisa com apenas 10%, uma vez que a mesma não será significativa no universo total de 100. O ideal, neste caso, é procurar abarcar o máximo possível. Todavia, se no dia alguns por algum motivo estiverem ausentes, você, como pesquisador, deverá calcular o percentual dentro do universo total. Assim, vai averiguar se é representativo ou não. Diante das indagações da pesquisa, da delimitação do tema, devemos traçar os objetivos. Estabeleça apenas um objetivo geral, sendo o verbo abrangente, que possa atender os objetivos específicos. Exemplo de objetivo geral: compreender, conhecer, estudar. Já os objetivos específicos, vamos dar exemplo: identificar, analisar, avaliar, refletir, apontar, elaborar, entre outros. Bom, feito isso, determinamos o caminho metodológico, que vai iniciar pela fundamentação teórica, pois toda pesquisa necessita de estudos de outros autores que abordem a temática. A fundamentação teórica deve ocorrer durante todo o processo da pesquisa. Dentro do caminho metodológico, também vamos desenvolver levantamentos de dados primários, secundários, coletas de dados em sites ou através de trabalho de campo. Podemos processar os dados em software, realizar análise laboratorial, experimentos, aplicar questionários, fazer entrevistas, enfim. Devemos escolher o melhor caminho metodológico que possa atingir os objetivos propostos. É válido lembrar que, de acordo com Marcon e Lakatos, 2003, as fontes primárias são dados históricos, bibliográficos, estatísticos, informações, pesquisas e material cartográfico, arquivos oficiais e particulares, registros em geral, documentos pessoais, diários, memórias, autobiografias, correspondente a questões públicas e privadas. Já as fontes secundárias se referem à imprensa em geral e obras literárias. Todo o processo de análise dos dados e informação deve ser pautado com rigor e ética, especialmente quando envolve seres humanos. Os resultados devem ser claros e objetivos, primar pela escrita dentro do padrão da língua culta e das normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ou seja, ABNT. Vamos exemplificar. Escolhemos um tema: possibilidade e desafio do uso da internet nas aulas de geografia. Veja que o tema é amplo. Assim, vamos delimitar: geografia escolar, uso da internet com estudantes do 7º ano da Escola Estadual X, Montes Claros, Minas Gerais. Feita a delimitação, estabelecemos nossos questionamentos, ou seja, o que queremos pesquisar. Então, vamos lá. A internet pode propiciar maior aprendizagem de fenômenos geográficos? Quais as possibilidades e desafios do uso da internet no processo de aprendizagem de geografia, com estudantes do 7º ano da Escola Estadual X?
A partir das indagações, podemos então estabelecer os nossos objetivos. Objetivo geral: conhecer limites e possibilidades do uso da internet nas aulas de geografia para estudantes do 7º ano da Escola Estadual X de Montes Claros, Minas Gerais. Veja que o objetivo geral deixa evidente o ano escolar, quem são os agentes da pesquisa e o local. Já os objetivos específicos, vamos colocar: analisar o uso da mídia internet no ensino de geografia, caracterizar a área de estudo e os agentes pesquisados, aplicar atividades associadas ao uso da internet para estudantes do 7º ano da Escola Estadual X de Montes Claros, Minas Gerais, identificar os desafios e as possibilidades do uso da internet para o professor de geografia. Feito isso, vamos então para a parte da abordagem metodológica, que consistirá em uma pesquisa bibliográfica de autores que tratam da temática. Depois, vamos fazer uma pesquisa de campo na Escola Estadual X, no intuito de caracterizar a mesma, assim como os agentes pesquisados. Também, no decorrer do trabalho de campo, devemos aplicar um questionário diagnóstico para averiguar se os estudantes utilizam a internet para os estudos geográficos. Se utilizam, como a fazem? Quais são as maiores dificuldades na aprendizagem dos conteúdos geográficos estudados no ano escolar, que estão matriculados? Em seguida, tabulamos os resultados e realizamos um levantamento de sites confiáveis, educativos, que possam possibilitar análise de estudos geográficos estudados no 7º ano do ensino fundamental. Assim, após esse levantamento, vamos elaborar as atividades para realizar a intervenção. Realizar as atividades com os estudantes em um laboratório de informática da escola. Assim, após a compilação desses dados, elaborar gráficos e fazer a descrição dos resultados. O exemplo envolve pesquisa bibliográfica de campo e intervenção. Esse exemplo pode direcionar o seu trabalho de conclusão de curso, uma vez que terão de desenvolver intervenção com o uso de mídias. Lembre que temos inúmeros sites educativos e softwares gratuitos, independentes da área da graduação e de sua atuação. Podem fazer uma adaptação e começar a pensar na sua pesquisa de intervenção. O uso do rádio também é uma ótima opção para desenvolver pesquisa e intervenção, assim como as mídias impressas, especialmente se fizermos associação com questões políticas, uma leitura crítica das letras que determinadas músicas têm, a influências dessas na formação de crianças e jovens. Cada um pode partir de sua realidade e questionar na pesquisa: o que o estudante acha da programação das rádios comerciais brasileiras? Consideram boa ou ruim? Qual parâmetro utilizam para apontar se é boa ou se é ruim? Quais os tipos de programas musicais, policiais, de entrevistas, de debates são os mais comuns nas rádios comerciais? Por que será que quase não existem gêneros de programas de divulgação científica, de documentários nas rádios? O rádio tem papel educativo no Brasil? Enfim, aqui são apenas alguns apontamentos. Você pode definir os seus. Finalizando nossa aula, quero pontuar que os fóruns 1, 2 e 3 fazem parte da discussão dessa aula e material disponível na sala. O fórum 4 terá a temática abordada na próxima aula. Ressalto também a importância da leitura de toda a pesquisa. Creio que o hábito de ler e fazer resumo é ideal. Não esqueça que a qualidade de um resumo está diretamente ligada à qualidade da leitura realizada. Gradualmente, assim, teremos mais facilidade na elaboração do projeto de intervenção e na elaboração do relatório final, que será apresentado como produto final do curso. Obrigada.